E aí, pessoal, beleza? Vamos falar aqui sobre os anti-inflamatórios, que são os AIs e os AINES. Anti-inflamatório esteroidais, que são os corticoides, e os anti-esteroidais, que são os mais simples, né? São chamados eu chamo de AINES. Cada professor chama do nome, eu chamo de AIS, AINES. Beleza? Então vamos lá, então, começando a nossa aula. Então, o que é que nós vamos discutir nessa revisão? As diferenças estruturais dos dois, mecanismo, alguns exemplos, COX-2 e o COX-1, vantagens, ação, beleza? Relação, estruturatividade, que é o SAR dos esteroides. Qual é a diferença estrutural e funcional entre os dois? Entende? Os AIs possuem um núcleo. Os AIs são os mais fortes, né? Possuem um núcleo. Aquele núcleo de quatro estruturas círculo, ciclo, ciclo, né? São quatro ciclos ligados um ao outro. É essencial para respostas biológicas e eficácia no tratamento. Os AINES, por sua vez, ele só vai agir com relação aos COX, COX-1, COX-2, e tem até o COX-3 agora. Ele vai reduzir inflamação e dor. Pequenas inflamações, viu, gente? E dor. Não é os AINES não tem muita capacidade de redução da inflamação. Quando se fala de função e uso, os AIs eles tratam condições inflamatórias graves. No caso, ações que já está chegando já quase no sepsis, antes, né, lógico. Mas os AINES são já usados para inflamação leve, né? Inflamação leve e moderada. Ok? Mecanismo de ação dos dois. Os AINES vai o quê? Vai agir sobre COX-1 e COX-2, que são enzimas chamadas ciclooxigenases, que é o COX, ciclooxigenases. Ok? Lógico, quando você fala sobre ciclooxigenase, que é o COX, né? Você vai ligar com quem? Com a prostaglandinas. Então, ele é um papel aí na síntese de prostaglandinas. Então, o COX-1 e o COX-2 vai produzir isso aqui. Os AINES vai inibir isso, beleza? Agora, já os AIs, você não olha a parte de COX, né, ciclooxigenase, mas sim fosfolipase. Vai liberar ácido graxo, produção de medicamento inflamatório. Então, os AIs vai atuar onde? No fosfolipase. E os AINES vai atuar na inibição de enzimas. Então, aqui fala sobre inibição de enzimas, aqui não. Tá? Então, ele vai influenciar na liberação de ácido graxo. Ambos reduzem a inflamação. Ok? Ambos reduzem a inflamação. Quando fala de mecanismo de ação, vamos lá então. Primeiro dos AINES. Aqui, ó. Inibição do ciclooxigenase 1, ciclooxigenase 2. Então, quando fala de um, qual é o tratamento? É para o estômago, ou irritação de estômago, tá vendo? Então, os efeitos colaterais da COX, a COX causa isso. A efeito da dor, em relação ao ciclooxigenase 2, a inibição do COX-2 está relacionado à redução da dor da inflamação. Sendo o quê? Sendo um tratamento direcionado para isso, para a dor. Lógico que, como é um anti-inflamatório, entendeu? Ele vai agir no sistema
de diminuição do COX. Para isso a gente tem que escolher, né? Entre qual é o tipo de fármaco que eu vou querer. O que combate o COX-1, o que combate o COX-2. Beleza? Bem, para produzir, para a gente diminuir a inflamação, a gente vai ter que reduzir quem? Esse prostaglandina, que ela é produzida pelo COX-1 e COX-2. Então, a redução dela vai o quê? Vai aliviar a dor, vai reduzir a inflamação e tem várias implicações clínicas. Ok? E qual que é o efeito fisiológico nessa inibição? Quando se alivia a dor, né, a dor, logicamente, vai estar também reduzindo aí a inflamação, né? Melhorando condições de saúde. Um dos riscos dessa inibição é produzir um dano ao sistema que é produzido do gastrointestinal. Produzindo, esse COX, ele produz também, é, ele produz também substância que protege o nosso sistema gastrointestinal. Então, eu posso inibir total inibição do COX. Tá? Por isso tem que ser monitorado. É crucial que alguém conheça, né? Para prescrever esse anti-inflamatório, que conheça aí qual que é a situação do paciente. Os mais clássicos, né? O AS, né? Ele tem efeito analgésico e tem umas propriedades, pouca propriedade anti-inflamatória, tá? E também tem um efeito antitrombótico. Você já viu falar, pessoas que têm problema de coração, né? Problema vascular, e eles tomam o AS para auxiliar no processo antitrombose, ok? Então, essa daqui é uma forma, qual que é, ó, tá vendo qual que é a molécula? Geralmente é um aromático ligado com ácido. Aqui eu tenho, então, esse fenol aqui, né? Isso aqui é o AS, tá vendo? Aspirina. É um profármaco, depois ele vai virar o ácido salicílico, que vai agir, então, no processo anti-inflamatório. Tá? E analgésico, beleza? Aí vem um outro que é muito conhecido, que é o ibuprofeno. Ele trata também dor, reduz febre, ele é um antifebril, né? Ibuprofeno, o AIA já não é. Então, é muito usado hoje o ibuprofeno. No caso, ele é além de um analgésico, um anti-inflamatório, ele também reduz febre. Né? Beleza? Antipirético. O outro que a gente tem é o diclofenaco, diclofenaco e o naproxeno. Ele é usado amplamente, né? Para inflamação, principalmente. Também anti-inflamatório e alívio de dor, analgésico. Esses medicamentos são indicados aí, né? Várias condições. Artrite, artrose, dor muscular, né? Tem vários casos. Tem efeito colateral? Tem, né? Como todos os medicamentos. Você não pode ficar tomando aí diclofenaco, naproxeno, aí toda a vida, né? Ele tem que ter tempo de uso, né? Pode influenciar gravemente em processo gastrointestinal. Existe o cálculo seletivo, né? Seletivo é aquele que vai no local adequado, né? O celocoxib é um desses. Ele é um inibidor seletivo do COX-2. Ele promove aí, então, a inibidor. Tem menor risco gastrointestinal. Então é melhor tomar o celecoxib. Ele é um seletivo, né? Ok? Ó, celecoxib está aqui a forma. Também parece um pouquinho, né? Tem um aromático aqui, tem outro aromático aqui. Ele tem uma amida aqui, tá vendo? A amida. Aqui tem um sulfo, né? Sulfóxido aqui. Aqui tem uma amina ligada no sulfóxido. Já muda um pouquinho a estrutura, né? Ok? O fenol. Então, é uma substância que tem aí característica dos AINES, né? E risco? Tem risco? Tem, né?
ele pode aumentar aqui o risco de doenças cardiovasculares, como no coração, né? Então, é vital que o médico tenha conhecimento da vida da pessoa para prescrever o celecoxib, beleza? Ação entre os dois. A eficácia, os inibidores COX-2 estão projetados para aliviar dor e não ter tanto efeito colateral. E a segurança? São seletivo pode ser um ponto de preocupação na segurança. Por quê? Porque quando ele é seletivo, ele pode causar efeitos colaterais mais abundantes. Por isso tem que ser avaliado pelo médico que prescreve esses tipos de anti-inflamatório. A tolerância pode variar, né? Tanto COX-2 e com relação aos seletivos como os não seletivos. Tem que ser avaliado pelo médico, ok? Ação dos AIS. Então, ele vai inibir quem? A fosfolipase, já falei, né? A inibição vai causar o quê? Impede uma grande liberação de ácido graxo, tá? Então, ele impede essa liberação de ácido graxo. Lógico, você pensa assim, por quê, mãe? A liberação de ácido graxo que promove mais inflamação, beleza? Esses anti-inflamatórios não esteroidais, ele também inibe. Ele atua aqui, inibindo essa fosfolipase. Mas também ele vai, que com essa inibição, ele bloqueia a inflamação do corpo. Mas essa inibição vai causar o quê? Uma significativa mudança no quadro, né? Significativa a mudança no quadro. Então, a ação é diretamente ligada à fosfolipase do A2, beleza? Bem, e como é que seria essa aqui? Se você voltar um pouquinho aqui, ó, como é que seria a ação dessa ação da liberação de ácido graxo, que a gente chama de fosfolipase? Então, ele vai reduzir a produção de ácido araquidônico. Então, a redução desse ácido vai o quê? Vai, vai prejudicar, entre aspas, né, a produção de prostaglandinos. Então, aí, lógico que vai causar um efeito que é anti-inflamatório significativo. Lógico que vai causar, com isso vai causar efeito, vai, né, essa produção menor vai ter o quê? Um quadro inflamatório muito inibido, ok? E quem são os ácidos araquidônicos? Então, esse ácido graxo aqui, tá vendo? Olha aqui, tamanho dessa molécula. Ele é aqui é conhecido como uma, uma gordura insaturada. Beleza? Uma gordura boa até. Beleza? Qualquer consequência. Então, reduz a inflamação, logicamente vai ter o quê? Mais alívio. Tem efeito colateral? Pode causar o quê? Uma imunossupressão. Ele pode derrubar um pouquinho a sua imunidade. Você vai ficar submetido a um risco aí de infecção. Apesar dele é um anti-inflamatório, né? Mas ele vai deixar um canal aberto aí para infecção. Difícil, né? Os AINs. Você sabe que possui essa estrutura aqui, né? São no mínimo 17 carbonos, que na estrutura ciclohexagonal, né? Ciclohexagonal. Beleza? Porque só para você lembrar. Aí nós temos a prednisona e a dexametasona, que são corticoides muito usados, né? Para terapia anti-inflamatória, né? Imunossupressoras. Então, é muito usado, então, a prednisona e a dexametasona.
Tem uma relação direta aqui com a estrutura, né, da molécula. Vamos ver aqui as duas, ó, prednisona e a dexametasona. São moléculas conhecidas, tá vendo? A dexametasona tem um efeito melhor do que a prednisona. A prednisona também tem um efeito bom, viu, gente? Por quê? Porque eu estou olhando aqui, ó, essa dupla O aqui, dupla O, cetona, isso é importante na molécula. Aqui tem dupla O também, mas tem um OH aqui, tá vendo? Na dexametasona. Então, tem muitos médicos aí que preferem usar a prednisona, devido ao que é o potencial mais contundente, mais efetivo, devido a essa cetona aqui, ó, carbono 9. Modificações na estrutura dos AIES. Bem, você pode, ó, aqui entra a parte do SAR, né? Relação de produtividade, ó. No carbono 11, se você mudar a hidroxila no carbono 11, qual é o efeito que vai ter? Então, ele vai promover um efeito, uma atividade glicocorticoide. Então, ele vai melhorar a atividade. Vai ser hidroxila no carbono 11. Se você colocar um flúor no carbono 9, aumenta a potência. Se você colocar um metil no 6 ou no 16, aí ele vai reduzir o efeito mineralocorticoide. Então, ele vai reduzir o efeito da abundância, como é que fala? Da amplitude, aliás, um nome mais fácil, né? Do quadro de inflamação, e vai aumentar o quê? Seletividade, vai ser mais seletivo. Se você colocar uma dupla do carbono 1 e o 2, a meia-vida aumenta. A meia-vida aumenta e também a potência melhora. Se você colocar um acetato, um varelato, que é um ácido valérico, que é um composto que tem 5 carbonos, é um ácido valérico, na posição 21, que é aquele prolongamento perto do 17, então ele vai ter uma ação mais prolongada. Ele vai ter uma ação melhor. Então, a ação é melhor, mais prolongada. Tipo aqui, meia-vida aumenta, a ação mais prolongada é quase a mesma coisa. Certo? E aqui estão os nomes dos medicamentos que é usado, tá vendo? Ó? Carbono 11, prednisona, carbono 9, fludrocortisona, carbono 6 ou 16, dexametasona, betametasona, carbono 2 com a dupla, prednisolona, que não é o prednisona, tá? É prednisolona, ou hidrocortisona, tá? Grupo acetato, então vai ser acetato de hidrocortisona, ok? Modificações dos AINES, então se você pegar o AINA, que é outra coisa, lá do AES, né? Substituição do aromático com grupos lipofílicos, que são grupos maiores, né? Vai aumentar a seletividade do COX-2, né? A presença do grupo do carboxil livre vai ativar o sítio de ligação do COX. Tá? Conversão em profármaco, esteroamida. Então, se você converter o profármaco lá em profármaco tipo ácido AS, né? Ele é um profármaco. Reduz a agressividade gástrica. Porque o ácido salicílico ele é muito agressivo. Aí, colocando o ácido acetil salicílico, ele vai tornar menos agressivo. Inclusão de anel piranoide ou oxcan. Esse aqui é o piroxcan ou meloxicam. Aumenta a meia-vida e a penetração tecidual. Tornando éster, lá no grupo ácido, melhora a solubilidade e a biodisponibilidade, que no caso é a aspirina. Ok? Os efeitos, olha, aumenta a pressão arterial, ganha peso. Então, são os corticoides, né? Olha, aumenta a pressão. Quem é hipertenso, então, tem que evitar os corticoides, né? Quem é obeso, tem que evitar os corticoides. Quem tem, é um hipertenso, tem que evitar os corticoides. Ok? Então, e outra coisa, os corticoides, os corticosteroides ou corticoides, eles podem causar, suprimir ali o sistema imune, e aí a pessoa fica, mascara a doença, né? E a pessoa fica ali suscetível à infecção mais grave.
Então, não é bom tomar corticoide para anti-inflamatório. Porque, gente, anti-inflamatório não é anti-infeccioso, é antibiótico e anti-infecção. Anti-inflamatório não. Tá? Então, os corticoides têm os efeitos adversos, né? Tem que ser monitorado para garantir uma eficácia, tem que ter uma melhor prática de prescrição, isso é o médico que tem que olhar, né? Tem que seguir diretrizes rigorosas para não ficar prescrevendo aí corticoide, né? A maioria dos médicos prescreve corticoide, no caso de inflamação. E o médico tem que acompanhar, né, o processo evolutivo aí da doença. O SAR, você sabe, né? O SAR, né, o ciclopentanopidofenantreno, que é um esteroide, né? Então, você reconhece, pela forma, você já reconhece quem é o esteroide e quem não é. Tá? Então, não sei se eu coloquei um aqui, não, coloquei não. As modificações pode alterar? Pode. Lógico que pode, né? Aqui fala que a modificação é crucial para as funções, né? A alteração na estrutura pode afetar a eficácia do composto, lógico, né? Isso nós vimos lá atrás. Mudança no carbono 6, no carbono 1 e 2, você vai alterar, né? Os efeitos, então, são diferentes dependendo de cada organismo. Aí, agora, para frente, a indústria farmacêutica vai desenvolvendo mais novos medicamentos com formas mais eficazes, né? E que tenha menos efeitos colaterais. Ok? Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês saiam bem na prova, na terceira VA, e depois possam ter aí um período de descanso merecido. Ok? Fiquem com Deus, grande abraço.